bom? Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, dê o seu gostei e ativa o sininho. Hoje vamos falar da quarta temporada de Elementary. O homem conversa com Sherlock, já que devido às drogas que ele deu, teve o óbito de uma jovem. Então com isso ele contacta o Sherlock para investigar o sumiço de sua esposa. Ele quer saber do paradeiro da esposa. Porém o Sherlock não quer muito fazer essa investigação, mas o cara tem algumas provas que obrigam o Sherlock a iniciar a investigação. Então ele e o Watson começam uma investigação, ou que pode ser a última investigação dessa dupla. Então, para iniciar a investigação, eles têm que pegar investigações que já tiveram encerramento lá em 2010 e uma pessoa muito esperada na temporada aparece. O Watson arruma um caso que tem um homicídio, e essa parte do homicídio me lembrou muito do filme Laranja Mecânica. A parte que me remete ao filme é a parte que o Alex, de Laranja Mecânica, passa por aqueles experimentos que você tem que ficar com o olho aberto assim. E também o FBI está na investigação desse caso, então o negócio é bem grandioso, não é pouca coisa não. O pai de Sherlock deve ir novamente para Nova York, porque como o filho saiu recentemente das drogas novamente, a sua consultoria na investigação, no caso que ele trabalha com a polícia, está meio restrita. E com isso, na investigação, ele pode até ir pra cadeia. Então, é complicado, tá bem complicada a situação dele. Então, só depende do promotor se Holmes vai pra cadeia ou vai ter que parar com as suas atividades na polícia de Nova York. Sherlock e seu pai já trocam farpas, eles não têm um relacionamento muito saudável por acontecimentos passados. E então o Watson já tinha relatado algumas coisas da sobriedade do Holmes para seu pai há algum tempo atrás. Então o pai de Sherlock, ele decide manter os empregos da Watson e do Sherlock na polícia de Nova York. Então ele vai dar uma mexidinha aí no que ele pode. Então a John, ela consegue uma entrevista para ela e Sherlock trabalharem com o FBI. Então eles só estão subindo de nível, né? Porém, nada foi aprovado, mas eles ainda trabalham em um caso com o FBI, que é o caso que eu falei do início. Um homem foi morto por acidente. Bom, ele não foi morto assim. Ele se modificou fisicamente para parecer com outra pessoa. Então o assassino matou acidentalmente, sendo que ele estava se passando por outra pessoa. Então, você já ouviu falar que existem pessoas parecidas com vocês? Então, um garoto, né, na série resolveu fazer um site com pessoas parecidas com vocês. Bom, abra um OBS aí. Eu já li algumas coisas que existem 7 pessoas parecidas com você no mundo. Se é verdade, eu não sei, mas eu já encontrei uma parecida comigo, sério, já encontrei uma. Então com isso, tentando se aproximar do filho, né, porque o Sr. Holmes, ele tem algo a esconder ali, mas ele vai precisar da ajuda do Sherlock em alguma hora. Então a Watson vai voltar no hospital onde ela fazia residência, né, onde ela trabalhava, para pedir ajuda a uma funcionária. E com a ajuda do Sherlock, elas descobrem o que aconteceu. Porém, o Watson, ela tá suspeitando que está sendo vigiada. Uma detetive policial de outro distrito está investigando a Watson. Ela era ex-cirurgiã, passou para ser cuidadora, né? E agora ela trabalha para a polícia. Então ela não passou pelos critérios, né, que o policial passa. Ela foi por outros meios. Isso é o que está deixando essa policial intrigada de querer investigar o Watson. Então o Alfredo, que era o ex-padrinho do Sherlock, né, ele foi lá para visitar o pessoal, né, o Watson e o Holmes, mas o Sherlock tá meio que querendo se afastar do Alfredo devido ao que o seu amigo Oscar fez com ele, e ele ainda se sente um pouco culpado. Então o Sherlock decide mudar de padrinho, né, pelo que eu falei antes. O capitão diz ao Watson e ao Sherlock que sua vida está sendo relatada em um livro. E a Watson vai investigar quem está fazendo esses relatos. Claramente que a pessoa está mudando algumas informações, como o nome dos personagens, a localização da cidade, enfim. Então a Watson finalmente descobre quem é a pessoa que está investigando a vida deles. E é tipo assim... hã? Então aí vem uma das maiores investigações que eu achei na série, que o Watson e o Sherlock fazem, que é uma menina que reapareceu 10 anos depois de seu sumiço.
e ela mal se lembra das coisas que ocorreram com ela nesses últimos anos e como ela foi capturada. Porém, a menina começa a dar indícios que ela não é a verdadeira filha do casal que desapareceu, e o Holmes percebe no ato, mas a menina é muito boa. Uma parte engraçada nessa temporada é que o Sherlock suspeita que a Watson está tendo um caso com o detetive Bell. Será que iam fazer um chip legal? Eu acho que sim, né? Eu acho legal a Watson e o detetive Bell, mas eu não sou escritora eu não sou roteirista da série, então não posso optar nada. E no final do episódio, a Watson fala pro Sherlock que ela só está a ajudar a passar na prova de sargento. Então a Watson, junto com o detetive Bell, eles aparecem numa cena de crime e eles tentam ligar pro Sherlock e ele fala: não, vocês estão na cena errada, eu estou na segunda cena de crime. E aí eles vão ter que dar uma ajudada brava aí pra poder desvendar, porque são duas cenas de crime, só que é a mesma ocorrência, entendeu? Então, depois de devidos convites, a Watson começa a suspeitar, né, pegar pistas do que tá acontecendo realmente com o pai do Sherlock. E ela decide avisar o amigo. Eu decido avisar o meu vizinho para mandar o cachorro dele calar a boca. Então, ainda meio que digerindo as coisas, né, o Sherlock decide jogar na mesa o motivo da visita dele, que aí sim o pai dele vai fazer aquele lindo pedido que é para ajudá-lo numa investigação. E lembra daquela detetive da polícia que estava investigando a Watson? Ela reaparece, agora pedindo a ajuda da nossa querida John Watson. Mas Sherlock alerta a amiga, dizendo que a detetive Cortez quer incriminar Watson no caso, querendo dizer que o caso é só um quebra-cabeça para poder jogar a culpa toda na John. Porém, não é nada disso, ela quer mesmo a ajuda da Watson na investigação. Mas a detetive Cortez, ela tem meios nada ortodoxos de fazer a investigação. Então a John vai ajudar uma jovem que uma vez ajudou em incriminar seu chefe. Então a John quer que ela investigue ele novamente, tentando trazer mais provas. E na parte amorosa, a Fiona é a nova namorada do Sherlock, gente. Sim, eles têm um relacionamento pouco peculiar, mas é fofinho da maneira deles. E lembra que eu falei que a John pediu pra alguém investigar o seu chefe? Porém, é a Fiona. E na parte mais delicada, assim, da história, o Sherlock conta pra John o que houve com a mãe. Depois a gente tem os relatos do pai do Sherlock também contando o que aconteceu de verdade, né? Porque como ele era criança, ele só sabe partes, assim. Porque depois ele foi pra um internato, então ele não sabe o que aconteceu de verdade na casa dele, ele só sabe por cartas, alguma coisa assim. John vê uma mulher com o capitão num restaurante, depois ele explica o que está acontecendo, que é uma nova namorada. Só que John acha que essa mulher está escondendo alguma coisa, e o capitão se abre falando que ela tem uma doença degenerativa. Aí a John fala que existe tratamentos, essas coisas, mas ele tem que ser muito forte, porque pessoas degenerativas precisam de ajuda e tem que ter alguém ali supervisionando. Isso é, às vezes, desgastante. Então a gente tem o caso do Cão de Baskerville, que é um dos livros, né, do Arthur Conan Doyle. A gente vê na série, mas dá aquela mexidinha assim no coração e é bem legal esse episódio. Vale a pena assistir. Então, Sherlock e Watson vão investigar um caso diferente, um caso de pôquer, que houve um assassinato. Porém, a pessoa que vai procurar a Watson sabe um pouco mais da vida dela, né? Principalmente Mycroft. Ela diz que Mycroft teve um relacionamento com ela, e o que deixa a John um pouco aflita com isso, já que ela gostava muito dele. Só que no decorrer dos episódios, a gente entende que ela é irmã da John, meia-irmã da John. Aí ela começa a frequentar mais, elas ainda ficam meio que naquele impasse, né? Já que teve a situação do pai delas em questão. Porém, Sherlock e Watson estão achando que o pai dele, né,
cometeu um crime, um assassinato, e eles começam a investigar. John tem uma fonte muito importante dentro da equipe dele que começa a passar as conversas. Porém, ele é morto num local com outras pessoas e começa uma investigação em cima disso. Porém, ele depois fala pro Sherlock que ele se sacrificou por um bem maior, já que tem gente da rede do Moriarty vagando por Nova York. E aí acaba a temporada, gente. Que temporada incrível, sério. Pra mim, Elementary é uma das melhores séries. Assim, o pessoal pode agora me matar aqui nos comentários, mas não. É uma das melhores séries. Enfim. Então, gente, eu sei que foi duro chegar até aqui no final, mas por favor, deixem o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que vem mais Elementary por aí. E a sexta temporada já foi confirmada há alguns meses atrás, então a gente pode ver mais a dupla Sherlock e Watson por aí. E é isso, eu fico por aqui. Um beijo e tchau!